Ce soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Crois-moi, ce n'est pas un jeu. La Maca leur appartient. Il faut qu'ils fassent couler le sang. Raconte-moi une histoire. Il était une fois.
quoi ça tombe si haut? Si tu veux avoir une chance de survivre, finis jamais ton histoire. Organise tout. C'est lui. C'est notre roman. Boa tarde a todos, o meu nome é Marisa Rodrigues, eu sou jornalista da Bantuman. A adaptação portuguesa do filme Soul trouxe a público o debate sobre a representatividade e diversidade não só do cinema, mas também na cultura em Portugal. Por ocasião da estreia do filme A Noite dos Reis, a Bantuman e a produtora Alambique reuniram-se energias para reavivar esse debate. São meus convidados hoje Mamadou Ba, político antirracista, ativista e dirigente da SOS Racismo, Melissa Rodrigues, ela que é performer, arte e educadora, integra o Núcleo Antirracista do Porto e a União Negra das Artes, e connosco vamos ter também Mauro Hermínio, ele que é ator e produtor de películas como Bué Sabe, Pilot Season, é uma figura pública que também já tivemos a oportunidade de ver em produções como A Única Mulher e Vidas Opostas. Muito boa tarde a todos, obrigada por estarem connosco e por partilharem um bocadinho do vosso tempo para debater esta questão e este assunto que eu acho que é muito pertinente e muito atual. E eu vou começar já por ti, Melissa. Queria-te perguntar, num país onde escasseiam dados sobre a presença de artistas negros e também sobre a relevância da arte afrocentrada, como é que é possível nós olharmos para este tema de forma a que nos seja possível fazer uma análise? Olá, boa tarde, Marisa e Mauro, Mamadou e a toda a gente que está a acompanhar a conversa. Antes de mais, grata, obrigada pelo convite, por estar aqui, por poder falar um bocadinho sobre estes temas. Em relação à tua questão, Marisa, como é possível? Este é um debate importante, é uma conversa importante e também é importante termos em mente que tem havido outras conversas, não é? Outros debates sobre o assunto, outros debates sobre o tema, e muitas destas conversas têm sido criadas, concebidas, pensadas por artistas e afrodescendentes e negras aqui em Portugal. Portanto, nós também estamos a criar estes espaços de reflexão, e nesses espaços de reflexão que nós temos tido enquanto artistas, mas também muitos e muitas de nós enquanto ativistas, temos-nos apercebido da importância de contarmos-nos, digamos assim. Essa importância de contarmos passa também por conhecer quem nós somos. É difícil realmente saber quantas somos, quem somos e o que fazemos se não temos esses dados, porque não existe essa recolha dos dados em qualquer área, não é, aqui em Portugal, que foi uma luta e é uma luta que vai continuar, mas que infelizmente não conseguiu chegar ao lugar onde se pretendia chegar. E nós também, enquanto artistas, hoje é um dia importante, porque ontem, dia 31 de julho, não é? O Dia da Mulher Africana, a UNA, a União Negra das Artes, foi lançada. É um momento importantíssimo, é um momento histórico, que estamos a dar os primeiros passos. Estou bastante feliz, obviamente, estamos a dar os primeiros passos. Um momento em que inicialmente somos 35 pessoas e acreditamos que a partir da próxima semana vamos ser muitas mais. E cada vez mais, e que mais artistas e programadoras, curadoras, afrodescendentes e afrodiaspóricas se juntem a nós. E um dos projetos uma das ideias essenciais que a UNA tem é fazer esse automapeamento, não é? Ou seja, podermos falar de nós, saber quem nós somos, de quem é que nós estamos a falar, quem é que são estas pessoas, em que áreas é que nós trabalhamos, como é que nos distribuímos a nível
nacional e fora do território português, o que é que estamos a fazer, e isso também é muito importante para depois podermos trabalhar com números, porque estamos aqui a falar de números, não é? E se esses números não existem, vai-se estar constantemente no discurso do mas são tão poucos e são tão poucas, e se calhar não é preciso haver políticas específicas para estes artistas e para estas artistas, porque é um número insignificante e as que há já têm espaços de visibilidade. E nós sabemos perfeitamente que não é assim. Não é? Sabemos que há muita gente, mas que é importante então haver essa organização. E essa organização acontece por nos reconhecermos, não é? E esse reconhecimento utilizando números, não é? Utilizando dados estatísticos. Portanto, eu penso que, respondendo à tua pergunta, aquilo que se pode fazer é este trabalho de base, é este trabalho de escavar, desta escavação, de perceber quem é que nós somos e já que por parte do poder político não há essa vontade de haver este levantamento de dados, então nós fazemos o nosso próprio levantamento de dados, não é? Ou seja, como sempre, nós criamos os nossos passos. Se eles não existem, nós criamos-los. Certo. Obrigada, Melissa. Eu agora vou passar a palavra ao Mamadou Ba, e uma vez que a Melissa também frisou aqui a questão de sermos nós a conhecer-nos, eu queria perguntar, Mamadou, que papel é que têm associações como a SOS Racismo ou outras similares na criação de mecanismos que contribuam para o aumento desta representatividade ou para que as pessoas passem a conhecer quem são estas pessoas, o que é que elas fazem dentro e fora do país, como é que elas se movimentam? Olá, boa tarde a todas e a todos, a quem nos está a ouvir e a ver. Aproveitar para saudar a Melissa e o Mauro, porque são eles que sabem, ela e ele que sabem mais sobre cultura do que eu não sei muito sobre isso, eu disse isso num post. Mas antes de também responder à tua pergunta, parabenizar a UNA a partir da Melissa, espero que tenha longa vida, muito sucesso e com muita alegria, porque nós mudamos o mundo com muita alegria. Espero que assim seja. Respondendo a outra pergunta, acho que a Melissa fez um bocado o quadro. O problema aqui, qual é o papel das organizações? Numa sociedade decente, diria eu, não seria o papel das organizações da sociedade civil em criar espaço, palco e alavanca para que todas as histórias, nomeadamente a história das pessoas negras, fossem contadas e terem centralidade na narrativa coletiva geral. Não é? Infelizmente, não é assim que está, por agora. Por quê? Porque desde a elaboração das políticas culturais até a programação, a divulgação e o usufruto da cultura, nós normalmente estamos completamente apiados deste espaço. Por quê? Porque há aqui um problema primeiro, que é quem fala, do que é que fala, em nome de quem é que fala, sobre o que fala e como fala. Não é? São aspectos que normalmente não são tidos em conta quando se pensa. Não é? Eu não gosto muito da palavra, não é a palavra, para mim, diversidade foi usado durante muito tempo como um chavão para não se discutir realmente os corpos não visíveis. Portanto, há aqui, é como se houvesse aqui uma falha por parte do Estado e das entidades. Uma estratégia de escamoteamento da invisibilidade, da invisibilização das pessoas, porque quando nós metemos por trás deste tipo de conceito multiculturalidade, interculturalidade, diversidade, o que estamos a negar é a particularidade do sujeito negro como produtor, não é, de uma narrativa, não é, que possa ser depois partilhada com outros grupos humanos. E esse é um problema. Então, qual é o papel das organizações, na minha opinião? Primeiro é denunciar isto, não é? Este estado de facto, que é um engano, não é? A forma como está estruturado é um engano, porque nós temos grandes discursos sobre a diversidade cultural, interculturalidade, mas a prática, porque a prática tem a ver com como é que nós elaboramos política pública de cultura. Quem é que entra? Não é?
a partir da definição da cultura, quem são os corpos que entram, quais são as narrativas que entram na elaboração dessas políticas. Portanto, é preciso desmascarar um bocado, tirar a máscara, digamos assim, desta ideia de que está tudo bem, nós somos porreiros, integramos toda a gente. E há outro aspecto também que disse a Melissa, nós levamos este combate e queremos continuar a levá-lo, porque ninguém pode intervir sobre aquilo que não conhece. Não é possível. Enquanto não houver dados, e os dados não são apenas para identificar e mapear, porque nós sabemos que eles existem, elas e eles existem, os artistas e as artistas negros e negras existem, mas não é só mapeá-los, saber onde estão. É como nós vamos distribuir os recursos para eles depois terem hipótese de se produzirem, de produzirem a sua história. Não é? E isso tem que ser feito através da recolha de dados mais sistemática, de uma forma mais transversal, para sabermos em que áreas, em que realmente, aliás, em todas as áreas, nós não estamos representados quase, é tudo um esforço mais coletivo. Depois também isto levanta outra questão, que é o celeuma sempre em Portugal, porque cada vez que se fala da hipótese ou da possibilidade, que é uma urgência de ontem, nem de hoje, como é que corpos negros podem ocupar o espaço público, fala-se logo em sectarismo, em isolacionismo, ou fala-se logo da cultura do cancelamento. Tudo isto são estratégias de diversão, na minha opinião. Porque é uma distração para nós não discutirmos o essencial. Por que é que arquivos passados, presentes e futuros de pessoas negras não têm espaço da afirmação no espaço público? Esta é a questão central sobre a qual temos que discutir. E isso depende de perceber o que é que o Estado, como comunidade, não é só as pessoas individualmente, claro que elas também contam, mas o que é que o Estado quer fazer com isso? Qual é o seu compromisso? Porque isto é um compromisso, não vale a pena falarmos em democracia se uma parte dessa democracia é invisível. Não é? Então, para mim, o papel das organizações é primeiro identificar desmascarar essa retórica, essas políticas, e depois fazer a luta para que realmente haja acesso igual aos recursos, porque não temos que nos iludir. Sem recursos não há produção cultural. E os recursos estão alocados a determinados grupos étnicos que afastam pessoas negras ou racializadas do seu acesso. É preciso garantir que haja acesso aos recursos. Depois, também que haja autonomia da definição, como é que nós queremos nos contar. Não é? Como é que nós queremos nos contar. E, sobretudo, que haja uma disposição ou que nós consigamos forçar essa ideia de que os nossos arquivos, passados, presente e futuro, fazem parte dos arquivos da humanidade e têm o mesmo valor. Portanto, não é uma coisa exótica para alguém ir ter uma fita e abrir uma coisa qualquer. Não. É uma proposta alternativa à forma como nós até hoje olhamos para a produção cultural no país. Ou seja, dizer que nós estamos aqui, existimos, produzimos e queremos partilhar isso, tal e qual como vocês nos também partilham coisas que produzem connosco. Não é? Para mim, tem que partir um bocado daí. Não é? Nós podemos depois aprofundar, porque tenho umas histórias para vos contar sobre, por exemplo, o Soul, que querer debradar os seus, mas lá iremos. Já lá vamos, e até a propósito do Soul, eu ia passar a palavra ao Mauro, porque o Mauro foi um dos atores que se insurgiu também a propósito da versão portuguesa do filme. E se muitas foram as pessoas que concordaram, também houve muita gente que criticou. E eu queria perguntar ao Mauro se nós efetivamente estamos perante um cenário onde, apesar de as vozes não terem cor, que é uma coisa que foi muito dita, principalmente pela crítica, se há cores que precisam de mais voz. E porquê? A resposta é a segunda. Não, é óbvio que algumas vozes precisam de serem ouvidas. Olá, eu sou o Mauro. Olá, Mamadou. Olá, Melissa. Este assunto para mim tem alguns contornos bastante emotivos, não é? Pelo facto de nós sermos negros e partilharmos esta história. Ou seja, eu tenho de fazer uma outra pergunta, que é:
o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? E é aqui que a coisa fica complicada. Eu não tenho, o meu background não é académico, tem sido a experimentar fazer coisas e reconheço-me desde sempre como sendo um negro na sociedade portuguesa e quando decidi estudar teatro foi uma decisão tomada sem pensar nas repercussões que isso teria em mim enquanto pessoa antes de ser o artista ou produtor. Eu estou só a fazer este background contextual porque eu acho que é importante. Foi uma falha gigante não sermos lembrados outra vez. Foi uma falha gigante. Por causa, desculpa-me interromper. A falha é maior por causa do tema em si, porque estávamos a falar de uma história que privilegiava, não é? Raízes negras, que privilegiava, de certa forma, a nossa história. Então, parte do desconforto vem daí também? Sim. Claro que não se está a apontar dedos a pessoas, está-se a apontar à instituição, não é? Está-se a apontar ao facto não é? Teria sido uma oportunidade gigante. Houve pessoas que falaram sobre, não é, a oportunidade de um ator negro ter trabalho, não é? Porque também estamos a falar de um sistema capitalista que sobrevive disto, que sobrevive de nós podermos ter as oportunidades que são merecidas quando são em contextos de dignificação do corpo africano, não é? Por mais que não seja a nossa cultura, que seja a cultura americana e que seja acerca do jazz. Falhou-se. E agora? Já se falou em como é que o nosso Departamento de Cultura funciona. Funciona? Estamos a falar de costumes feudais que continuam a ser reproduzidos. Estamos a falar de um Departamento da Cultura que não existia durante o nosso tempo de vida. Eu pergunto mesmo, é como? Como? Temos de contar ainda mais histórias para que isto nunca seja esquecido. Nós existimos. E sentes que, por exemplo, a petição que foi feita e mesmo houve um ator, o Matamba Joaquim, ele reuniu inúmeros atores que podiam ter sido escalados para, por exemplo, fazer as dobragens. Achas que o caminho também passa um bocadinho por aí? Passa por nós, cada um daqueles que tem um papel mais ativo ou de mais destaque, não é? Eu acho que o Matamba e a Griot têm feito um trabalho incrível, até mesmo para eu tenho sido um freelancer a recibos verdes e todo o reconhecimento que me é dado, não é? De chamarem para esta conversa, eu sinto-me humilde perante acontecimentos destes, porque é mesmo, lá está, não existe uma indústria de teatro em Portugal, não existe uma indústria de cinema, a de música também é muito fraquinha, então nós estamos a falar de duas coisas distintas, cultura enquanto departamento no governo e uma indústria, que é algo que funciona com o capitalismo, não é? Com o sistema económico. Podes avançar, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, não sei se queres dizer mais alguma coisa, porque eu estou a dizer tudo, só que eu não tenho pontos, então estou meio que só a falar. Sim. Também deu para perceber que a polémica de Sul foi aqui assim um assunto que mexeu um bocadinho, não só contigo, não é? Mas com outros atores. E ainda está muito presente isso, ou é um assunto que a partir do momento em que a petição foi enviada ficou arrumado? Chegaram a obter alguma resposta? E quando eu digo resposta, não é, desculpa interromper, não é um e-mail quase pro forma a dizer que o assunto foi merecedor da nossa melhor atenção.
é se houve de facto uma resposta efetiva no sentido de nos fazer ver que há caminho, que há oportunidade. A resposta é, por exemplo, nós estamos a ter esta conversa. A possibilidade de caminho, é isso. Não interessa. Não interessa porque vão sempre dizer as mesmas coisas, não é? Desculpem, foi um lapso, não volta a acontecer. E aquilo que nós temos de fazer é organizar-nos. É pegar no telefone e dizer assim, tu leste isto? Vamos escrever alguma coisa? Bora fazer alguma coisa? Vamos juntar mais gente, não é? Somos muitos e malta com muitas valências. Isso também tem sido lindo estar a presenciar. Claro que não são coisas que aparecem na internet muitas vezes, mas são conversas que acontecem entre artistas, a juntarmos-nos, a falarmos uns com os outros. Isso tem sido muito bonito de se ver. Essa é a resposta, eu acho. Obrigada, Mauro. Eu vou agora passar à Melissa, até porque a Melissa desenvolveu uma pesquisa em imagem em representação do corpo negro e, nesse sentido, Melissa, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é o que é que podes adiantar sobre o tema e se, partindo também um bocadinho da tua experiência e à luz daquilo que é feito e produzido aqui em Portugal, se é legítimo afirmar que continuamos a criar narrativas muito baseadas em estereótipos. Ok. Em relação à sua segunda pergunta, sim, podes repetir? Queria-te perguntar se, sim, partindo um bocadinho da experiência que tu tens e também à luz das produções que são feitas aqui em Portugal e quando atores, artistas negros integram essas produções, se continua a criar narrativas estereotipadas. Posso dar o exemplo do Igor Regala, que numa entrevista falou do facto de ser escalado praticamente sempre para os mesmos papéis, portanto, é recorrente. Ainda não invertemos esse cenário? Não, eu até pedi para repetir, obrigada por teres repetido, Marisa, porque eu acho que era uma pergunta mesmo assim importante de ficar. Não, de todo, não. Continua-se ainda muito a trabalhar e a explorar esses estereótipos. É sempre o estereótipo daquilo que é a africana, o africano, a negra, o negro, não é? O que é essa fetichização desses corpos racializados, esses corpos não brancos, e assim é transversal ao teatro, e o Mauro há de saber melhor do que eu, à televisão, não é? À dramaturgia, ao cinema, bastante, a todas as áreas, mesmo a literatura, tudo mais. Ou seja, ainda trabalha-se muito com esses estereótipos, ainda pensa-se muito e constrói-se muito a imagem daquilo que é a afrodescendente e a pessoa negra a partir dessa construção, e pouco tem mudado, infelizmente, mesmo um pouco tem mudado. Muitas vezes há uma certa intencionalidade, chamemos assim, de haver uma mudança, mas quando as coisas não são feitas de lá para trás, de forma estrutural, a pensar de onde é que veio essas construções, onde é que elas foram criadas, por mais que a intenção de mudar seja boa, digamos assim, podemos cair facilmente em estereótipos e podemos cair facilmente em repetições. Pronto. Isso acontece muitas vezes também, de alguma criação contemporânea, de querer combater esses estereótipos, mas cai novamente no estereótipo, cai num outro estereótipo ainda. E eu agora vou-te dar um exemplo que até foi de uma produção feita cá, onde o Ângelo Torres era assim, já não estava no papel, era portanto um empresário, mas que tinha ali um lado assim um bocadinho perverso, portanto a fortuna que ele tinha era dada como ilícita, era o homem que traía a mulher, coisas assim do género. Isso também contribui para a perpetuação desses estereótipos?
Sim, totalmente, totalmente. Não tens aqui tens vários estereótipos, porque não é só um estereótipo que recai sobre o corpo negro, não é? E sobre o corpo do homem negro, falando especificamente agora do exemplo do Ângelo. Ou seja, há vários estereótipos que caem sobre e que são colados a esses corpos. Tens o estereótipo do homem negro selvagem, não é? Tens o estereótipo do homem negro que é o selvagem violento, que tens isso, atravessa uma boa parte da cinematografia. Ou seja, quando tens representações de homens negros, tens essa imagem do selvagem, do violento. Tens o corpo negro servil, funciona muito bem em termos de cinema para os corpos femininos, aos quartos das mulheres. Esse corpo mudo, esse corpo servil que está calado e só aparecem fragmentos desse corpo, partes desse corpo a criar, a cuidar, não é? E depois também tens este corpo negro contemporâneo, digamos assim, que não é o corpo negro periférico, entre aspas, porque um corpo negro é sempre um corpo periférico, mas não é este corpo negro dentro de uma leitura urbana, um corpo negro periférico, porque estamos aqui a falar já desta possibilidade das pessoas negras poderem também ter riqueza, não é? No caso dessa personagem, um empresário, ou seja, tem riqueza, mas há sempre mas, não é? Há sempre este mas. É isso. É, exatamente, há sempre este mas pronto, tem que ser o que trai, o que tem maus valores, tem maus princípios, não é? Ou seja, tem que haver ali qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa. Então caímos novamente em estereótipos. São outros estereótipos, não é o corpo negro do bairro ou o corpo negro da favela, mas tens aqui este corpo negro da torre, não é? Da grande empresa, mas que é a mesma... Há uma tentativa, como se houvesse uma tentativa de marginalização, quase. Exatamente. Essa marginalização, há outro tipo de marginalização, não é uma marginalização em termos urbanos, mas é um outro tipo de marginalização. E há esta constante repetição daquilo que é o lugar do corpo negro e daquilo que é o lugar da experiência negra. E o lugar da experiência negra, não é? No caso aqui dessa produção que nós estamos a falar e de outras produções, não pode ser o mesmo lugar que é criado para os atores e para as atrizes brancas, não é? É sempre um outro lugar. Pronto. Neste caso é um homem rico, é um homem com dinheiro, mas não pode ter estes valores. Não, porque tem que ter os outros valores, não é? E os outros valores são os valores voltamos então ao início, do homem negro selvagem. Ok. Obrigada, Melissa. Mauro, a minha próxima pergunta é para ti, vem um bocadinho no seguimento da pergunta que foi feita à Melissa e partindo também da tua experiência. Pode-se dizer que o ator negro é visto assim de forma paternalista, digamos assim? E outra coisa que eu te queria perguntar é se nós estamos perante um cenário onde de facto não existem oportunidades para os atores negros serem parte integrante das produções, ou se o que existe é uma falta de coragem de quem faz essas produções e de outras entidades competentes. Tá. Vou começar por não sei se existe falta de coragem, não sei se é disso que estamos a falar. Mas existem oportunidades? Tem existido mais, mas isso também não é... Não resolve o problema. As oportunidades não resolvem o problema. Ainda não é o suficiente. Não é o suficiente porque a narrativa continua a ser a mesma e é contada de uma perspectiva. Temos de ser nós a contar as histórias. Nós temos que contar as histórias. Temos de estar envolvidos no processo. E não estamos a falar só de atores, estamos a falar de pessoas que estão a escrever, estamos a falar de pessoas que estão a produzir. Estamos a falar de oportunidade amplamente. Estamos a falar de uma coisa que tem de vir na escola. Tem de vir na escola. É tão maior do que os atores. Os atores são uma pequena reprodução daquilo que toda a gente vive. É isso que os atores fazem, são o espelho. Por isso, quando nos estamos a queixar disto tudo, estamos a queixar porque é tão amplo, é tão amplo, é tão amplo. Por isso, eu tenho estado a dar o meu melhor.
eu tenho estado a dar o meu melhor, a recusar coisas que eu não vejo, que eu não me revejo nelas. Muitas vezes não me dá dinheiro, mas eu estou muito bem a trabalhar em bares e em hostels. A gentrificação ajuda nisso. Fight fire with fire. E aquilo que eu digo é, sei lá, eu às vezes dou aulas. E uma das coisas que eu faço com os meus alunos é mesmo promover esta coisa de temos de nos motivar a nós mesmos. Eu estou aqui e se vocês fizerem muito barulho eu não vou gritar, vou só contar até 50 até vocês fazerem silêncio todos juntos. É porque chegamos a um ponto em que isto não pode ser uma guerra, é só o passo lógico. Porque estes últimos, eu não tenho uma carreira, eu tenho uma sequência de eventos que aconteceram, que foram bons para mim. E por lá consegui muitas vezes expressar aquilo que eu sinto, ou como eu vejo o mundo. Por isso, nunca, a partir do momento em que eu comecei, eu sabia que eu não podia estar à espera que uma produtora me chamasse, porque as primeiras pessoas com quem eu falava diziam não há trabalho para atores negros. Isto não foi assim há tanto tempo atrás. Por isso, eu consigo ver que existe uma diferença porque tenho recebido realmente mais propostas. E também tem sido... E o que é que te leva a recusar certas propostas? É o facto de não te veres num determinado papel ou de sentir que o papel foi criado para tu fazeres número, para alimentares esta narrativa da representatividade, da diversidade, da inclusão? Eu não, por exemplo, eu cresci com as minhas referências, era o Van Damme, era o Bruce Lee, eram esses gajos, não é? Até mesmo no cinema, eram os franceses, o Alain Delon, era o Marcello Mastroianni. Sim, continua. Por isso, quando eu me propus a estudar teatro, não pensei que ia para a televisão, nem sequer pensei nisso. Pensei, vou estar a fazer as minhas coisas e eventualmente vou conseguir viver disso. E o facto não é, porque depois é um compromisso comigo que lá está, não tem a ver com se eu me revejo ou não, eu sei que o meu corpo está a representar muita gente, eu sinto o peso disso, então, e claro que não é só altruísta da minha parte, mas se eu sei que me consigo alimentar no próximo mês, não me vou estar a sujeitar a fazer uma coisa que eu acho que seja mesmo um retrocesso para todo o trabalho que tem estado a ser feito. Ok. Obrigada, Mauro. Eu agora ia passar a palavra ao Mamadou e perguntar também em que medida é que esta falta de representatividade pode ser fruto daquilo que é muitas vezes tido como um racismo estrutural ou fruto de um país que, digamos que ainda está um bocadinho refém do seu passado colonial, com algumas coisas mal resolvidas, e portanto depois temos aqui atores, atrizes, produtores que acabam por levar um bocadinho por tabela. Isso existe? Isso é uma realidade? Claro que é uma realidade. Aproveito da tua pergunta para contar um episódio em torno da petição à volta do filme Soul. Quando nós fizemos a petição, tivemos dificuldades em encontrar interlocução dentro da Pixar. Foi muito difícil, nós conseguimos entregar as petições à Pixar. Pronto, até aí percebe-se um bocado, porque, enfim, eles nem sequer se dignificam, ou se dignam de achar que nós somos merecedores de interlocução, sequer, não é? Somos merecedores de interlocução, nem sequer a isso se dão o trabalho. Mas, para mim, o que é mais sintomático da profundidade desse problema é quando dirigentes da Pixar
se sentiram ofendidos pela petição e andaram pelo mundo fora a dizer barbaridades, né? Sobre pessoas com as quais trabalharam durante anos, mas como essas pessoas nunca tinham tido a oportunidade de lhes dizer ou de lhes expor as suas falhas, pomos falhas entre mil aspas, né? Porque para mim não são falhas, são coisas estruturais, né? Mas chamemos-lhes como eles as reproduziram. Conseguiram falar mal desses atores, insultar esses atores, dizendo, inclusive, como aquilo que o Mauro estava a dizer, e a própria Melissa, que o problema não tem a ver com a cor da pele dos profissionais, né? Tem a ver com competências, porque eles não veem cor. Ora, aqui está o grande problema. Num país como o nosso, que tem a nossa história, se alguém com responsabilidade sobre a questão da produção cultural dizer que não vê cor, este alguém não quer mudar nada, né? Quer manter tudo igual. O não ver cor acaba por ser aqui uma desculpa do género. Nós não vemos cor, continuem quietos, sossegadinhos, vão fazendo o vosso trabalho, mas não nos chateiem muito. É isso? O que não existe, não é visto. O que não é visto, não existe. É uma lógica, não é? O que não existe, não é visto. O que não é visto, não existe. E esta lógica tem alimentado essa ideia de que não se vê cor para não se discutir o privilégio branco, vamos tocar o privilégio branco sobre a produção cultural, no seu sentido mais lato. E isso tem a ver com o privilégio histórico, que decorre do colonialismo, do processo colonial, não é? Há uma noite colonial na cabeça das elites culturais, políticas, económicas, que prevalece ainda hoje, que faz com que pessoas que não são brancas, ou pessoas não brancas, ou são remetidas para lugares quase sempre de subalternidade a nível de representação ou de apresentação de narrativas, ou quase que nem sequer são chamadas para tal, não é? E isto não vai lá com paninhos quentes. É bom que se diga isso, não vai lá com paninhos quentes. Ainda bem que tem havido mais iniciativa, ainda bem que há a UNA, ainda bem que há outro tipo de iniciativa, ainda bem que há. Também é verdade que tem havido coisas que aconteceram porque nós quisemos que acontecessem. Fomos fazendo história nos últimos tempos por nós próprios. Houve momentos históricos neste país que decorrem exclusivamente do nosso esforço e da nossa capacidade de fazer acontecer. E eu acho que é também por aí que as coisas têm que ir. Para mim, não será possível nunca a gente falarmos sobre a questão da cultura sem falarmos do nosso passado histórico, sem falarmos do racismo. É impossível, porque está completamente interligado. E não é por acaso. Em 2021 ainda, sempre que há um acontecimento cultural que envolva pessoas negras com alguma dimensão, é uma espécie de, como dizia o filho do Fela Kuti, o Son Kuti, uma vez, ele dizia que há uma coisa que o espanta com os aliados ou os bons, que é essa ideia de se espantarem com a possibilidade de finalmente pessoas negras conseguirem fazer coisas boas, não é? De repente toda a gente se espanta, não é? Afinal, são tão bons, são tão boas e fazem coisas, não é? Quer dizer, sempre fizeram coisas boas. Não tiveram, foi espaço para as fazer, não é? Não tiveram as condições para as fazer. É por isso que isto é uma questão estrutural. É a partir da elaboração das políticas públicas, é a partir da definição estratégica de qual é a estratégia de política cultural que nós queremos, que tipo de programação queremos, quem são as pessoas que estão envolvidas na programação, na divulgação, mas também no usufruto. Para não transformar os corpos negros apenas em mercadoria, não é? Como dizia... Era um processo que teria que vir de dentro para fora, portanto, essa representatividade, essa inclusão, essa diversidade, se é assim que podemos chamar, isso, teríamos que ter isso já dentro, no seio político, para que depois ele se transpusesse para a realidade.
Do lado do Estado, nós temos vindo a fazer o nosso papel. Quem não tem assumido a sua responsabilidade coletivamente é o Estado. É o Estado que não tem assumido a sua responsabilidade. Porque nós temos feito aquilo que nos compete fazer. As criadoras e os criadores têm feito os seus trabalhos, têm apresentado as suas propostas. Quem não tem correspondido é a estrutura econômica, ou seja, toda a organização econômica à volta da... Nós sabemos que, eu sei que outra vez, pronto, vai cair o Carmo Trindade, mas nós sabemos como é que se organiza o acesso aos recursos culturais neste país. Não é? É preciso ter um longuíssimo braço, não é? Para chegar a determinados recursos. E há uma rede. Quem não estiver dentro dessa rede não tem acesso aos recursos para produzir cultura. Não é? Portanto, primeiro é preciso democratizar o acesso aos recursos para a produção cultural. Significa isto o quê? Que as pessoas negras que estão aqui, não é? Elas têm o mesmo direito que qualquer outra pessoa que está neste país para ter acesso aos recursos para produzir cultura. E tem o direito de produzir a cultura que achar que é essa cultura que ele quer produzir. Não é? Porque o que ela quer produzir é uma coisa que serve para a comunidade toda. Nós somos daqui, não vamos embora. Portanto, não vale a pena nós voltarmos outra vez a alimentar esse celeuma de que estamos de passagem. Porque toda a política cultural relativamente às pessoas negras em Portugal é como se nós estivéssemos de passagem sempre. Não é? Quem organiza, quem elabora, quem define estratégia política, de política cultural, nos tem colocado sempre num lugar de passagem, como se fôssemos estrangeiros. Estamos de passagem. Não é? Não, nós somos daqui. Não é? E então terá que passar por aí. E depois, evidentemente, nós teremos que enfrentar, pronto, eu chamo mesmo elefante branco, chama privilégio branco, né, que está em todo lado no sistema do país, na organização econômica da produção cultural, na organização política da produção cultural, na organização política da programação e da difusão cultural, na organização política do consumo da cultura. Né? Está tudo lá. O que determina isso é efetivamente a questão racial. E é preciso que quem produz política e economia tenha consciência disso, porque nós estamos vindo a fazer o nosso trabalho. Não é? Excelentes coisas aconteceram nos últimos anos e nos últimos tempos, e vão acontecer mais. Não é? Agora, é preciso que também quem tem essa responsabilidade aproveite só para dar essa dica. Nós estamos, por exemplo, tivemos agora o Plano Nacional contra o Racismo. Com todo o respeito, não é? Quem lê aquele plano percebe que o Estado ainda não está preparado para lidar com a questão da visibilidade cultural das pessoas não brancas. Não está. Aquilo é mais do que nada. Porque nós não podemos achar que vamos fazer política pública de cultura sem investimento. Como é que nós vamos ter um plano nacional de combate ao racismo sem saber qual é a dotação orçamental desse plano? A igualdade, ela custa vidas e custa dinheiro. Para reparar é preciso investir. É isso que é preciso fazer. Portanto, não havendo esse investimento, acabamos sempre por andar aqui... o discurso não sai do papel. Sim, mas nós temos vindo a fazer. Quem tem que fazer mais é quem tem a responsabilidade de fazer mais e melhor. É o Estado. E são as organizações, as companhias de teatro. Porque, por exemplo, quando um dos dirigentes da Pixar me diz que ele não vê cores e que o papel que deu polémica não podia ser desempenhado por nenhum dos atores que trabalhava com ele, isto é absolutamente inacreditável. Não é? E eu estou a dizer isso publicamente porque eu não tenho medo de nada do que disse. Foi o responsável da Pixar que me disse isso ao telefone. Não é? E que me disse várias vezes que me vai azucrinar a vida porque eu o expus e estraguei-lhe a vida por ter colocado mal, porque ele sempre trabalhou com atores negros
e os atores negros que ele tinha na altura não eram competentes para desempenhar aquele papel. Mas estamos a brincar. Então, durante 20 e tal anos, trabalhou com aqueles atores, de repente descobriu que eram incompetentes porque alguém desmascarou o seu racismo estrutural. O problema aqui é que as pessoas acham que quando nós denunciamos, quando criticamos uma iniciativa, um momento, estamos a atacar a pessoa. Não, estamos a criticar a estrutura. Né? Porque o que leva uma pessoa que está naquela posição a tomar aquela atitude é a estrutura na qual ela está envolvida. É essa estrutura que tem de ser desmontada. Né? Criar outro tipo de estrutura, uma outra alternativa de produção cultural. Então, a pergunta que eu vou fazer agora é para todos e vem também um bocadinho no seguimento de tudo aquilo que tem sido dito e é também um bocadinho da importância de criarmos os nossos próprios meios e as nossas próprias narrativas. E eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, porque é que é tão importante criar narrativas, sejam elas escritas, produzidas, direcionadas e representadas por nós, mas também se isso, para quem está de fora, não pode ser visto como uma forma de discriminação. Quando nós nos voltamos para nós e quando nós trabalhamos para nós, até que ponto é que quem está de fora não entende isso como discriminação? E pode falar a Melissa e depois o Mauro e depois o Mamadou. Criarmos as nossas próprias narrativas e eu, enquanto artista visual, ou seja, estamos aqui a falar bastante de teatro e estamos a falar muito de cinema, e ainda bem, não é? Porque em termos de representatividade e de representação são áreas muito, muito fortes e muito visíveis, mas também no meu caso, e falando a partir do meu lugar, enquanto artista visual que trabalha na área das imagens, para assim pensar imagem e trabalhar com imagens a partir da performance, criar imagens é poder traduzir o meu universo, não é? É poder expressar aquilo que é a minha realidade e a realidade de pessoas que são semelhantes a mim em vários aspectos. E voltando à outra pergunta de há bocado que tinhas feito, Marisa, que eu não tinha respondido à primeira parte da pergunta, a importância de nós criarmos as nossas imagens tem que ver com toda a construção visual que foi criada para além de nós, toda a construção visual que foi criada e que nos exclui, toda a construção visual e todas as narrativas visuais e outras que colocam o corpo das pessoas negras, o corpo negro, como um corpo marginal, como um corpo periférico e como um corpo ou que é o tal corpo servil ou o tal corpo selvagem ou o tal corpo ignorante ou o corpo sujo, ou seja, aqui colam sempre muitas ideias sobre esse corpo. É um corpo que não pode ser humano, não é? É um corpo que não tem a liberdade de pura e simplesmente ser humano, pura e simplesmente estar, pura e simplesmente ser. Então, para mim, pensar as nossas narrativas, pensar as minhas narrativas visuais, a imagem passa muito por olhar para estas imagens da história da arte, por olhar para estas imagens da construção da cultura visual ocidental, mainstream, e por pensar essas imagens, refleti-las e tentar descolonizar de certa forma, tentar repensá-las e acima de tudo ressignificar, porque as imagens foram criadas, elas estão lá, e como é que eu agora, hoje em dia, posso olhar para estas imagens e criar outras imagens em cima delas e a partir delas? Porque eu não quero ficar apenas olhar para essas imagens de dor, essas imagens de sofrimento, para essas imagens que nos rasgam, não é? Que são violentas, mas quero criar as minhas próprias imagens e as minhas próprias narrativas visuais e outras, estéticas. Isso também tem a ver com a evolução ou com a transformação do meu trabalho, que neste momento interessa-me não tanto trabalhar sobre imagens produzidas por outras pessoas, mas produzir as minhas próprias imagens, produzir a minha própria leitura do mundo, não é? E fazer essa produção em comunidade, em coletivo, em colaboração com outros artistas também, eles e elas afrodescendentes, negros e negras, e pensarmos juntos e juntas como é que nós nos vemos e como é que nós nos queremos representar, que tipo de imagem é que eu quero projetar, o que é que eu quero que seja a vivência negra, o que é que eu quero que
que no futuro, daqui a poucos anos ou daqui a poucos meses, quando nós fazemos uma pesquisa no Google sobre imagens do corpo negro, o que é que eu quero que apareça? O que é que nós queremos que apareçam? Porque nós sabemos que tipo de imagens é que são produzidas e que tipo de imagens é que aparecem. Então, como é que nós podemos produzir as outras imagens? Então, para nós é mesmo uma questão de criarmos as nossas histórias e de sabermos que as nossas histórias são extremamente importantes, extremamente válidas e legítimas, e que essas histórias foram sempre invisibilizadas, essas histórias foram sempre apagadas e foram sempre tidas como não importantes e como secundárias e como não fazendo parte da grande história. Não é? Ou seja, temos aqui várias histórias, mas a história que sempre conta é a história única. Então, e para além dessa história única que nos exclui, e as nossas múltiplas histórias. Então nós estamos aqui a falar de pluralidade, de certa forma, não é? Estamos a falar das nossas vivências, das nossas histórias que foram apagadas. Então, a mim interessa-me ir e trabalhar e construir essas imagens enquanto artista visual e construir essas histórias. Nós estamos aqui também a trazer e concordando com tudo aquilo que o Mauro disse e com tudo aquilo que o Mamadou disse há pouco sobre a importância das políticas, não é, de transformação, a importância das políticas de reparação, não é, das medidas de reparação e das medidas de ação afirmativa que tem que acontecer e que tem que partir do Estado e que não parte do Estado, mas aquilo que nós também fazemos. E para nós são políticas de reparação, não é? São políticas nossas internas de reparação connosco, com as nossas camaradas, com os nossos companheiros e companheiras artistas e também com os nossos ancestrais. Estamos a reparar-nos, estamos a cuidar-nos, não é? Este é o cuidado que eu acredito que, como artista, nós temos que ter. É não ficar presas nessas imagens, é pensar essas imagens, é descolonizar essas imagens que nós não criamos, esses estereótipos que nós não criamos, mas como é que nós agora vamos pensar as nossas imagens? É criarmos o nosso foco, é criarmos o nosso lugar. E se, ao criarmos o nosso lugar, estamos a ser chamadas de sectárias ou separatistas, ou seja o que for, eu nisso, para mim, é muito simples, não tem nada a ver com isso. O problema não está em nós, o problema não está de todo em nós. Nós não somos o problema, não é? Ou seja, nós estamos aqui a criar respostas, nós estamos aqui a dar soluções e nós estamos aqui há imenso tempo cansadas de ver que as coisas não avançam e de acreditar que nestas políticas públicas que podem ter excelentes intenções, mas que na prática não estão a funcionar de todo, não é? E aquilo que vai funcionando ainda é muito tímido e ainda é muito lento e não traz a transformação necessária e efetiva, real, não traz. Não traz, isso não é visível, isso não se vê nas nossas vidas, continuamos extremamente precárias, ou seja, também como o Mauro, extremamente precária na área artística, continuamos a recibos verdes e a trabalhar em projetos, ou seja, é mesmo bastante difícil. Então as coisas precisam mesmo de mudar. Nós estamos a fazer essa mudança. É suposto também o poder político fazer essa mudança. É suposto as outras estruturas que estão fora do poder político, digamos assim, privadas, como museus, espaços de programação, não é? Esses espaços de curadoria, é suposto também fazerem esse trabalho, essa reflexão e também trazerem essas mudanças. Mas até agora não tem havido e tudo o que tem havido é pouco, é insuficiente e para além de insuficiente muitas vezes cai em lógicas de tokenismo, não é? De nos chamar para alguns lugares para representar uma certa cota, não é? Para cobrir ali uma certa cota que na realidade não existe. Pronto. E o que nós queremos são políticas reais, de cotas reais. Pronto. Se depois somos vistas como é isso, como pessoas que estão a criar as suas, não sei, a separar, quer dizer, não fomos nós que criámos isto, não fomos nós que nos colocámos à margem, não fomos nós que, não é? É importante para quem realmente quer avançar e pensar a cultura e pensar os vários aspectos da cultura e das artes e não só, pensar, não é, nestas políticas de reparação que são importantes e quer dizer, nós só vimos aqui é pensar como é que nós podemos quebrar com estas continuidades históricas do racismo, não é? Colonial, como é que nós podemos quebrar com isto? Como é que nós podemos quebrar? E diz respeito a nós, mas diz respeito a toda a sociedade portuguesa e a todos os e as artistas e programadores e programadoras não é? E à forma como nós acedemos ou não aos financiamentos e a tudo e mais alguma coisa. Portanto, é isso. Mauro, é possível sermos nós a criar as nossas histórias, a criar, produzir e ensinar
sem corrermos o risco de sermos sectários ou das pessoas pensarem que nos estamos a colocar propositadamente à margem? Não há expressão suficiente para isso ser realmente danificante para alguém. Se somos sectários ou não, eu já tenho estado durante os últimos anos a trabalhar, por exemplo, com pessoas como a Ciomara Moraes, que, por exemplo, quis fazer este esforço de fazer, por exemplo, uma base de dados de técnicos e produtores, pessoas que ocupam outras posições negras. Mas ela chegou, inclusive, a propósito da polémica do Sol, ela chegou, inclusive, a partilhar alguns nos stories do Instagram dela. Isso tem sido uma base de dados que tem estado a ser feita também. Já fizemos projetos, ela já fez projetos produzidos por ela, escritos por ela, em que a equipa era toda negra. Não é impossível, e na realidade é porque estávamos todos próximos uns dos outros, por isso conseguimos fazer os projetos. Não temos os apoios financeiros, mas também consegue-se conquistar isso com algum investimento e com investimento de tempo pessoal, porque eu acho mesmo, eu não me quero estar a perder com a questão do por favor, deem-me, eu estou aqui para provar que isto é tão lógico, é tão lógico, não há outra saída, nós representamos este país, por isso, que discussão. É continuar a existir. Não me preocupo com a questão se está a ser separatista ou não, porque temos de nos chamar uns aos outros. É assim. Porque só nós é que também nos podemos dar voz. Se ficarmos à espera dos outros, isso provavelmente nunca vai acontecer, é isso? Essa é a forma de contarmos e não, lá está, é isso. Não, não precisa uma pessoa negra com um fato de super-herói a sobrevoar Lisboa. Isto para uma criança de 5 anos é tudo aquilo que ela precisa de ver. E quando nós chegarmos aí, pronto, está feito. Vamos lá celebrar os super-heróis. E só podemos ser nós a fazer isso acontecer, porque ninguém vai ter essa a liberdade de imaginação de ver uma pessoa negra como um super-herói. Mamadou, o microfone está desligado. Gostei muito das respostas da Melissa e do Mauro, porque aqui há um problema do fundo, quando nos acusam de separatismos, e isto é outra vez uma distração, né? É sempre um truque, porque na verdade, durante muito tempo, quem se deu ao trabalho de pensar, podia pensar para toda a humanidade o que significa ser humano e ter valor enquanto humano, não fomos nós, não inventamos isso, né? Portanto, o problema é como o Baldwin dizia, né? Quem está doente são os racistas, têm que se curar eles próprios, né? Não têm que nos acusarem das suas próprias maleitas, né? E eu tenho pouca paciência para essa conversa dos separatismos, e eu vivo bem com isso, porque acho que eles sabem, nunca ouvi ninguém, por exemplo, das pessoas até supostamente aliadas, que nos acusam do separatismo, por exemplo, criticar o fato de haver mais capacidade de organização da classe trabalhadora, né? Nunca ouvi se indignar com isso. E por que é que hão de se incomodar com a nossa capacidade de organização? Porque, na verdade, é isso que lhes custa muito, né? No dia em que nós tivermos maior capacidade de organização, quer dizer que temos mais capacidade de agenciamento político. E quem tem maior capacidade de agenciamento político tem mais capacidade de resgatar a sua humanidade negada. Esse é o grande problema, né? E esse é o nosso foco. Tem que ser esse o nosso foco. Nós não estamos em disputa sobre o que lhes vai na alma, né? O que lhes dói na alma, né? Porque toda a dor que nós transportamos ao longo da história, né, tem um responsável, né? Chama-se processo colonial, processo histórico colonial, né? E essa reparação é da obrigação deles e é da nossa responsabilidade, porque nós temos que ser antirracistas por condição e por convicção, né? Eles têm que o ser por responsabilidade histórica.
E por isso, quando se fala dessa ideia de que, lugar de fala, o cancelamento, essas conversas cansativas, qualquer pessoa que tenha algum pingo de humanidade, claro que pode falar sobre as questões que tenham a ver com dignidade humana, quando ela toca também pessoas negras. O que não pode fazer, o que não pode pensar que pode fazer, ad eternum, como sempre fez, é falar sempre pelas pessoas negras. Isso é que não pode, não é? Porque as pessoas têm que ter também a sua capacidade de agenciamento. E essa questão de representatividade não é só uma questão simbólica, é uma questão real, é uma questão material. Porque é uma questão também de vidas das pessoas. Não é? Há pessoas que vivem disso. Não é só porque temos que colorir o painel para ficar bonitinho. Não, as pessoas têm que viver da sua arte. E têm o direito de viver da sua arte como todas as pessoas vivem da sua arte. E isso também tem a ver com aquilo que eu disse há pouco. Para mim, eu não perco muito tempo com a conversa dos sectarismos, do lugar de fala, do cancelamento, porque eu acho que isto é uma distração para a gente não discutir nunca aquilo que importa discutir. É saber como é que vamos partilhar o poder. Como é que vamos partilhar o poder? E nós queremos partilhar o poder, queremos conquistá-lo, não queremos fazer como eles fizeram, ficar com todo o poder. Mas queremos ter acesso ao poder, sim. Poder de ser aquilo que somos, poder dizer aquilo que nós somos, e isso ter valor na sociedade como um todo. Ou seja, fazer com que os nossos arquivos, passados, presente e futuro, contem para os arquivos da humanidade. Esse é o nosso objetivo. E, portanto, tudo o resto são conversas fiadas de pessoas com peso na consciência e que não querem enfrentar o problema que criaram, não é? Porque quem tem poder de definir até hoje quem tem acesso ou não acesso são eles, não somos nós. Não é? Portanto, a mudança tem que partir daí. Nós estamos a forçá-la porque nós sabemos que nada será dado, tudo será conquistado. E temos vindo a conquistar muito deste ponto de vista. Por isso, para mim, sim, continuaremos a fazer o que temos vindo a fazer, continuaremos a exigir, porque é isso que nos cabe também, exigir para que cumpram com a sua responsabilidade, e porque isto é irreversível. Para além disso, a verdade é esta. Pode doer a muita gente, mas este caminho é irreversível. Jamais vamos voltar atrás. É só para frente. É só para frente. Portanto, é melhor que se habituem e que, se calhar, respirem um bocado mais fundo e que percebam que mais tarde ou mais cedo, e será mais cedo se depender de nós, o poder será partilhado. Não é? O poder será partilhado e nós teremos direito à voz, porque é isso que faz uma sociedade democrática uma sociedade democrática. A partir do momento em que as pessoas que vivem neste país podem contar-se a si próprias dentro da sua própria subjetividade e que essa subjetividade tenha valor para a comunidade como um todo, aí sim podemos falar em democracia, podemos falar em direitos humanos. Até lá são conversas fiadas e eu não tenho tempo para conversas fiadas. Democracia, isso é uma boa ideia. Obrigada, Mamadou. Nós estamos quase a terminar o nosso debate. Eu queria vos agradecer também, antes de terminarmos, pelas vossas respostas, que estão a ser muito coerentes e muito pertinentes. Temos falado aqui também de investimento e eu vou passar a palavra à Melissa e ressalvar aqui o facto também de o investimento na cultura em Portugal é um dos mais baixos da Europa. Isso também pode ser um fator que influencia depois a criação, divulgação e promoção de projetos afrocentrados. Portanto, o não haver investimento por si só na cultura. Poderia ser, mas eu acho que não é bem. Pronto. Porque não há de ser por esse pouco investimento que existe ou não existe na cultura que não existe dinheiro. Existe dinheiro, nós sabemos que existe, não existe. Há pouca a produção cultural em Portugal, mas há a produção cultural em Portugal. E essa produção cultural que existe em Portugal beneficia sempre os mesmos. Nós estamos a falar das mesmas pessoas a fazerem as mesmas produções nos mesmos lugares. Ou seja, não há distribuição.
E agora, ir-me buscar aquilo que o Mamadou estava a falar da distribuição do poder, nós aqui também podemos falar dessa distribuição de um outro tipo de poder, aqui o poder económico, não é? Não há essa distribuição do poder económico, não há essa distribuição do dinheiro. E isso acontece, por exemplo, nos concursos, não é? Há vários concursos e em termos das políticas públicas, não é, no setor artístico, há vários concursos diferentes, alguns públicos e até outros privados. Lembrei-me agora recentemente de um outro concurso de uma fundação, de uma instituição privada que, infelizmente, imensa gente que eu conheço concorreu e foram pouquíssimas as pessoas que conseguiram. Já há muita gente a concorrer, há pouca gente que consegue. Isto também tem a ver com um problema de distribuição do próprio dinheiro. Pronto, isto já é outra questão do... pode não haver muito, mas calhar aquilo que existe, se é melhor distribuído para que toda a gente, ou a maior parte das pessoas possa ter acesso, talvez democraticamente seja mais interessante. Poder chegar a muitos lugares, a muitas pessoas, não é? A muitos projetos, do que dar muito dinheiro para poucos projetos. Pronto, isto também pode ser pensado a nível da própria gestão do dinheiro. E depois outra questão é, muitas vezes também pede-se que estas estruturas ou estas pessoas que concorram a esses financiamentos que já tenham uma história, ou já tenham ou preencham certos requisitos, certos critérios que para artistas que foram sempre marginalizados e sempre deixados de parte e que nunca puderam estar não puderam criar esse currículo dentro desses critérios que se espera, é difícil depois corresponder a isso. Ou seja, não consegues porque és deixada de parte, não és marginalizada, não consegues ter todos esses pontos que se espera que tu tenhas ou que a tua estrutura tenha, mas que também gostarias de poder aceder a esse financiamento, mas depois não podes aceder a esse financiamento, não é? Porque não correspondes a esses critérios. Pronto, isto também é importante, mudar os próprios critérios, a própria forma como, ou seja, a formulação dos concursos. Pronto. E há coisas pequenas a mudar e eu acredito que a UNA, enquanto estrutura, e muitas outras estruturas vão conseguir mudar, algumas pequenas, muitas grandes coisas no futuro. Portanto, acredito que só a luta coletiva, não é? Esta luta por parte de artistas de várias áreas, não é? Artistas transversais de várias áreas, artistas afrodescendentes em Portugal e artistas racializados e racializadas, não é? E não brancos, é que nós vamos conseguir mudar algumas coisas. Mas é muito difícil pensarmos que existe dinheiro, mas que ele é mal distribuído, não é? E que esse acesso é só de alguns. E esse acesso tem a ver também com a questão do privilégio, não é? As pessoas que já estão nesse lugar e já têm esse privilégio, porque são sempre as mesmas a ganhar, não é? Não vão abrir mão disso. Ou seja, as próprias estruturas não estão a pensar. E as pessoas que criticam a forma das estruturas fazerem, mas na hora em que são elas a ganhar e são elas a conseguir, também não vão abrir mão dos seus privilégios. Portanto, temos aqui um problema constante, não é? Não saímos do mesmo. Pronto, não saímos dos mesmos. E muitas vezes essas pessoas são as aliadas da luta antirracista e tudo mais, mas aliadas até certo ponto. Ou seja, porque na realidade, quando é uma questão de mexer com o teu lugar de privilégio, há muita gente que não quer que isso aconteça. Pronto, acho que estou assim, a ser bastante escura nesse sentido destes privilégios que não se mudam. Pronto, isto também tem muitas vezes a ver com o próprio júri, não é? Muitas vezes os júris desses concursos são as mesmas pessoas, muitos desses concursos vai saber e são só homens brancos que estão a ocupar esses lugares de júri, quer dizer, isto faz com que sejam clubes privados, e a arte em Portugal é muito elitista e muito fechada sobre si mesma, não é? Isso é uma arte elitista, fechada sobre si mesma, em que não há muito dinheiro e todo o dinheiro vai para os mesmos e para as mesmas produções, torna-se difícil fazer as coisas, mas há forma de fazer. Uma delas é combater dentro do sistema, outra delas é fazer a tua própria produção. A UNA surge um bocadinho também nessa senda de criar, de combater, de bater com as estruturas já existentes? Sim, a UNA pretende e quer e está a criar diálogos, não é? E a importância desses diálogos com estruturas públicas e privadas e com artistas e movimentos, não é? Vários movimentos e coletivos de movimento social, a UNA está nesse lugar de criar essa reflexão e esse diálogo, essas pontes importantes e necessárias, mas com reivindicações muito, muito assentes naquilo que para nós é a mudança e naquilo que para nós é urgente mudar. Não é? Essas políticas de reparação, políticas de ação, medidas de ação afirmativa, sim. E pensar o que
nós estamos aqui nesta luta e estamos aqui ainda a reivindicar estes lugares porque vivemos num país que não se pensa historicamente, não é? E viveres num território que não se pensa historicamente e que não pensa que estas igualdades têm que ver, acima de tudo, com desigualdades raciais, tem que ver com racismo, não é? Com esta exclusão destas pessoas, que, como o Mamadou estava a dizer, que pretende que elas estejam aqui de passagem, não é? E nós não estamos aqui de passagem, quer dizer, torna-se bastante difícil, mas a UNA tem esse papel, quer ter esse papel desse diálogo, e lá está, muitas vezes é querer sentar-te na cadeira que existe na mesa e outras vezes é construir a tua própria mesa. Obrigada, Melissa. A minha pergunta agora é para o Mauro e para o Mamadou, aqui mais na vertente política. Portanto, nós temos vários profissionais da cultura, sobretudo agora nesta fase da pandemia, que se têm queixado da falta de apoios, portanto, que têm responsabilizado o Estado pela forma como tem sido tudo conduzido. Quando nós falamos de atores, produtores e artistas negros, esta realidade da falta de apoio acaba por tomar outras proporções. Portanto, estamos aqui num cenário em que a pandemia efetivamente prejudicou a cultura ou só trouxe à tona dois problemas que já existiam, que era a falta de investimento e depois a forma como o próprio Estado olha para os produtores e atores negros. Se quiseres começar, Mauro. A verdade é que o próprio Ministério da Cultura é uma... Não é? Sistemicamente é problemático. Eu pergunto... Eu não sei por onde começar com essa pergunta. É porque parece uma coisa já atrocidade à partida. O Estado... Eu não sei... Está tudo mesmo muito complicado, e é ainda mais complicado quando nós temos uma Ministra da Cultura que descobriu que era Ministra da Cultura a partir do momento em que começaram a olhar para ela. Então ela pensava que ia estar a beber cocktails, não é? Então temos que começar agora. É agora que se faz o trabalho sério, é agora. Plataformas como a UNA acontecerem, é isso que permite que a conversa agora comece a ser séria. Agora vai-se ao sítio, vai-se à coisa, vai-se lá ter escrevem-se propostas. Nós nunca experienciámos isto no nosso tempo de vida. Vai ser uma primeira vez. É agora. É agora. Este é o meu entusiasmo, por isso eu não sei qual é que era a pergunta. Estava-te a perguntar, por exemplo, no caso da pandemia, se quando falamos da falta de apoios ao setor cultural e quando falamos de atores e produtores negros, se essa realidade é ainda mais evidente, se é ainda mais gritante. Absolutamente gritante. E a outra pergunta que eu tinha feito era se a pandemia efetivamente prejudicou a cultura ou se só trouxe à tona problemas que já existiam e que foram postos agora a nu, porque se calhar antes não se perdia muito tempo a falar sobre isso. O facto de termos todos ficado em casa há algum tempo permitiu-nos, não é? Houve várias manifestações, que era uma coisa também já não acontecia assim com tanta regularidade, está a acontecer pelo mundo inteiro, está a pôr a nu este problema que é esta democracia, está a pôr a nu esse problema. Temos que nos educar uns aos outros, temos que ter estas conversas mais vezes, temos de nos encontrar. Pode uma democracia sobreviver sem cultura? Não. Posso dizer uma coisinha? Claro que sim, Mamadou. Eu não sei se o Mauro tem mais alguma coisa a acrescentar. Não sei, eu estou mesmo a ter uma conversa, porque é incrível podermos falar desta forma e não é?
a coisa do debate, quase que, não é? Estamos a conversar, por isso eu estou mesmo para ouvir também. Mamadou, podes. Sim, claro, não há democracia viável sem cultura, não é? A questão da pandemia, eu costumo dizer que a pandemia do Covid veio se juntar à pandemia crónica que é o racismo, não é? E claro que o que a pandemia com o Covid revelou, basicamente, é só a dimensão não é, do racismo com que se confrontam pessoas não brancas na sociedade portuguesa. E isso em todas as vertentes, em todas as áreas, em todos os domínios, na cultura, no emprego. Se vocês não sei se lembram, mas na primeira fase do Covid, quando toda a gente, na primeira e segunda fase, quando toda a gente esteve confinada, as únicas pessoas que conseguiram manter este país vivo, foram as pessoas negras e as pessoas não brancas. É por isso que eu, cada vez mais, não papo tenho dificuldades em papar a conversa sobre os setores essenciais da economia. Né? Esse tipo de conceitos me irritam profundamente, porque o que não fez com que a sociedade colapsasse efetivamente nesse ano e meio foram as pessoas não brancas. Foram elas que permitiram que as pessoas cumprissem as medidas de distanciamento social, de confinamento, quando elas não o podiam fazer por várias razões que agora não estão aqui chamadas. Portanto, evidentemente que a pandemia veio apenas revelar a dimensão do racismo no país e que a quem ele impacta mais, sobre quem ele impacta mais. Né? E isto também mostra outra coisa, que ao longo do tempo, apesar dos nossos esforços gigantescos em nos organizarmos, em ganharmos espaço, na verdade, a sociedade e o Estado nunca se prepararam para estar à altura dos nossos desafios. Nunca se prepararam. E tudo o que se viu, as dificuldades com que passaram artistas negras e negros, pessoas trabalhadoras e trabalhadores negros, prova mesmo isso. Eles nunca estiveram preparados para os desafios com que nos confrontamos. E não estão preparados ainda. Não estão preparados. E é por isso que é uma responsabilidade acrescida ainda nós trazermos isso sempre a debate, não é? Sobretudo numa altura em que agora toda a gente fala, não é? Há muito dinheiro da União Europeia, há um plano europeu contra o racismo em que algumas das áreas que são identificadas é a cultura, no plano europeu contra o racismo, mas curiosamente no nosso plano nacional de combate contra o racismo não se conseguiu verter bem. Espero que se consiga daqui, como o plano tem 5 anos, espero que depois se consiga corrigir um bocado o plano, mas, por exemplo, as metas que estão, os indicadores que estão no plano nacional são, enfim, são peanuts, não resolvem os problemas com que nos confrontamos. Mas há dinheiro para isso. É preciso saber se esse dinheiro, quando ele vier, se ele vai parar para as mãos dos de sempre, né? Ou se finalmente ele vai ser mesmo distribuído para toda a gente, incluindo as pessoas negras, né? Porque é o que falava a Melissa. Aqui a questão é uma questão mesmo de redistribuição. Né? Como é que nós vamos ter acesso aos recursos que existem? Por mais escassos que sejam, existem recursos. Como é que temos acesso a esses recursos? E tem que haver esta vontade política no sentido mais lato da palavra, ou seja, da parte das estruturas privadas, mas também das estruturas públicas. Não é? Tem que haver esta vontade. Se não houver, elas têm que ser forçadas a isso. Isso só acontece com iniciativas como a UNA, como as mobilizações da rua. É assim. Isto também não é só uma questão de investimento, tem que haver aqui um certo interesse por parte das entidades competentes, é isso? Sim, absolutamente. Isso tem que sair dessa negação, não é? Essa conversa de não haver cor, não há racismo, não sei o quê. Tudo isso tem que acabar, porque isto são desconversas, para não se avançar. Não é?
Mas pegando aqui na questão de não haver cor e de não haverem cor e de não haver racismo, isto também não pode vir um bocadinho na narrativa criada em torno de um colonialismo benévolo. Portanto, esta ideia de um colonialismo benévolo também não acaba por ser depois o mote para cairmos neste discurso de não haver racismo, de não haver cor e tendermos sempre a cair na conversa do lusotropicalismo e coisas que tais. Sim, há uma obsessão enorme em quererem ser diferentes e melhor que toda a gente. Né? Eu acho que este síndrome da grandeza na pequenez moral que foi o colonialismo, não é? Enfim, é uma coisa que persegue muito as elites, não é? Elites económicas, elites políticas, acham sempre que há alguma maneira de encontrar alguma grandeza naquilo que foi um crime. Não há grandeza nenhuma num crime. O colonialismo foi um crime. Portanto, qualquer tentativa de encontrar qualquer grandeza naquilo é uma forma de fugir, é uma fuga para a frente que não resolve os problemas. Esse é o problema. É isso, e a pergunta agora é para os três, fala depois quem quiser. É isso que nos tem impedido de evoluir, de chegar a certos lugares e de conquistar certos lugares de fala? Posso, para não ter acabar, eu posso continuar a minha coisa e acabar aqui. Eu acho que sim, não há dúvida sobre isso. Não é por acaso que qualquer pessoa negra que tenha algum protagonismo neste país é alvo do bullying permanente. Vejamos o que aconteceu com a Joacine, o que aconteceu com a Beatriz, comigo em certa parte, mas isto mostra que este país continua, eu uso esta expressão que irrita muita gente, mas eu vou continuar a usá-la. As pessoas estão numa noite longa colonial. Estão numa noite longa colonial. E é preciso acordarem dessa noite, saírem dessa noite colonial, porque é o que marca completamente o imaginário coletivo, tanto das elites como da própria sociedade em geral. E é isso que faz com que não lhes cabe na cabeça, nem sequer equacionam esta hipótese de que uma pessoa negra pode chegar a um determinado lugar, ocupar um determinado lugar, um determinado espaço, o lugar de fala. Porque quando nós falamos da questão do lugar de fala, eles vêm logo com a ideia com a conversa do cancelamento. Por quê? Porque eles não são capazes sequer de fazer o mínimo que é exigível numa sociedade como a nossa, que é cultivarem o lugar de escuta. Nem isso são capazes. Portanto, o que vai trazer esta possibilidade, é o que nós estamos aqui a fazer, é a nossa forma de nos organizarmos, é a pressão pública para que isso aconteça. Né? E, sobretudo, para nós não deixarmos nunca nos intimidarmos com essa conversa de que somos sectários, somos separatistas, é completamente recusar que o debate vá por aí, porque enquanto o debate for há racismo ou não há racismo, ou vocês são sectários ou são separatistas, nunca vamos discutir a questão essencial. Portanto, é recusar liminarmente, porque isto é um beco sem saída. É um beco que conforta quem tem privilégio e dele não quer abdicar. Né? Mauro. Sim. Não, tuas respostas super completas. Vai ser preciso que nós temos que continuar a fazer isto. Temos que continuar a falar. Não sei, vou bater na mesma tecla porque também não sei muito por onde ir porque não sei, o caminho é longo, vamos ter todos de beber água. O governo não funciona para nós, enquanto comunidade, e tantas outras também racializadas, não é? Não sei, o papel da cultura no meio disto é gigante, porque é o conjunto de ações rotineiras, não é, que compõem a cultura. E se nós descuramos parte
parte daquilo que é integrante, daquilo que é rotineiro numa sociedade ou numa comunidade, estamos a abdicar de parte da identidade desse país. E nós, enquanto portugueses, não é um lugar à mesa, é tal é redistribuição, é podermos falar sem termos de estar a pensar. Eu quero poder aceitar fazer o papel de um violador sem ter de pensar que eu estou a representar toda uma comunidade. É isso. Obrigada, Mauro. Melissa, antes de partirmos depois para as considerações finais. Já disseram tudo. Sim, concordo plenamente. Há muita coisa para fazer, é um caminho muito longo, mas é um caminho também que eu agora estava a pensar numa pensadora brasileira que é a Jurema Werneck, e está a pensar numa frase que ela tem muito importante: de nossos passos vêm de longe. Ou seja, os nossos caminhos não são longos, nós sabemos que há um longo caminho pela frente, mas também sabemos que os nossos passos vêm de muito, muito, muito atrás. E estarmos aqui hoje a falar sobre este tema tão importante, não é? E tão pertinente, neste momento estamos a falar sobre isto. E todas estas mudanças que vão acontecer são porque nós estamos a fazê-las e porque muitas outras pessoas antes de nós também fizeram estas mudanças, não é? Muito, 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 muito antes de nós. Muito antes de nós temos noção. E essas pessoas que há séculos resistem, essas pessoas que há séculos fizeram aquilo que nós agora estamos a fazer, não é? Tiveram outros espaços de conversa, outros espaços de aquilombamento, não é? Para pensarem a sua existência e a sua humanidade. É isso que nós estamos a fazer, a pensar a nossa existência e a nossa humanidade. Neste caso específico, neste recorte, não é como artistas e como pessoas, agentes e produtores e produtoras de cultura, que é aquilo que nós somos. Vamos encontrar muitas dificuldades, nós já falámos sobre essas, não é? Vivendo em sociedades coloniais e que se pensam como pós-coloniais e não são. Vivendo nestes territórios e nestas sociedades ainda bastante coloniais, em que a colonialidade é uma constante, não é? Em que não se pensa o seu passado histórico e não se pensam as estruturas tal qual elas são, racistas e excludentes, nós vamos encontrar imensas dificuldades, mas nós sabemos que a luta é constante. É uma luta constante, é uma luta diária, é uma luta que muitas vezes, para mim, e tem a ver também com o meu lugar de existência enquanto artista e ativista, é uma luta que se faz de forma coletiva, no meu entender, mas também é uma luta que se faz diariamente nos nossos lugares de trabalho, não é? Com as companheiras, com os companheiros, com as pessoas com quem nós estamos. É isso, portanto, é um caminho muito longo, que vai demorar bastante tempo, mas eu acredito, por isso é que estou constantemente a fazer coisas, porque acredito que a mudança há de acontecer, mas não é para nós, mas há de ser para o futuro. Portanto, Obrigada, Melissa. Bom, nós estamos mesmo a terminar, eu ia passar agora às considerações finais, não é? Pegando de onde estamos e aquilo que queremos daqui para a frente, o que é que nos falta fazer, que caminho há a percorrer, na ausência de apoios, o que é que nós devemos fazer? Mauro, podes começar tu, pois. Eu não me sinto preparado para dar... de brincar. Não, mas eu também gostava de mencionar já agora, não é? Que esta conversa toda e as informações, a Melissa eu não conhecia, vou passar a seguir-te com muita atenção, não de uma forma creepy. Mas, e o Mamadou Fogo, foi informação, não é? Muitas vezes eu penso sobre isto, ou tenho conversas sobre, mas de repente, com pessoas que eu não conheço de uma forma tão direta, é engraçado ver depois como as coisas estão bastante perto umas das outras. Propostas. Eu tenho uma coisa que eu faço no meu dia a dia, muitas vezes é falar com pessoas que já tenham estruturas e perguntar como é que eu posso ajudar, ou até mesmo propor. Eu estudei teatro, é isso que eu faço, e eu acho que é uma tecnologia incrível para pôr pessoas a conversar e a trabalhar sobre algumas coisas que são muito importantes a longo prazo. Ofereço isso que eu tenho, porque é uma boa forma, é uma boa ferramenta.
de dar tempo, justamente nesta altura também bastante conturbada, é que precisamos de tempo para poder tomar escolhas e podermos ser um cidadão, não é, útil. Mais do que ter uma voz, uma opinião que partilhamos na net, ou saber exatamente a que sítios ir, às câmaras municipais, incentivar especialmente adolescentes a irem às câmaras municipais, torná-las mesmo ágoras como eram. Porque eu acho que lá está aquilo que a Melissa estava a dizer, da coletividade. Isto não vai para a frente se não formos todos. E se tivermos de juntar uns antes e levar a coisa à frente, plantar as árvores que vão aparecer daqui a 80 anos, eu acho que é mesmo por aí. Eu não tenho pressa. Se morrer, ninguém vai sentir a minha falta. Mas já não tenho pressa, então é mesmo um dia de cada vez. Eu acho que mais legislações, às vezes, não é? Estamos a criar um governo altamente controlador, e isso também de repente não sei, há coisas que nós podemos fazer, há coisas, mas não sei. Precisamos de mais 2 horas. Olha, infelizmente não temos. Obrigada, Mauro. Mamadou, para onde estamos e para onde caminhamos? O microfone está desligado. Não... Isto é uma pergunta sempre, pronto, é uma pergunta da praxe, mas eu diria que nós estamos no bom caminho de nós depender, não é? Nós temos vindo a provar que estamos no bom caminho. Nós temos que continuar a fazer o que temos vindo a fazer, que é juntar sinergias, organizar-se, criar pontos. É o que temos que fazer, e desafiar o statu quo que está instalado dentro das instituições, sejam elas públicas e privadas, nomeadamente as públicas. E é isso, portanto, nós temos que propor uma alternativa, é isso que temos vindo a fazer, e a batalhar por ela, não é? E não desesperar nunca, porque, como disse a Melissa, não é? A nossa viagem é muito longa, nós viemos de longe e iremos até o fim. Não é? É isso que eu tenho a certeza absoluta, nós viemos de longe e iremos até o fim, porque quem nos antecedeu foi até o fim, é por isso que nós conseguimos continuar a fazer esse trabalho. Portanto, é isso mesmo que nos compete fazer, é continuar a caminhada, e sem grandes preocupações com os anátemas e as distrações habituais para nos desviar dos caminhos. Eu acho que quem sabe que o que o move, eu costumo dizer isso, e é do fundo do meu coração, o que eles não percebem definitivamente é que o que nos move não é o ódio, é o amor por nós próprios e pela humanidade, é o que nos move. E então, quem está movido por isso tem mais que motivos bastante suficientes para continuar a sua caminhada. E essa é a caminhada que nós vamos continuar. Não há mais retrocesso possível. Obrigada. Melissa, isto é pode-se dizer que é uma caminhada por nós, mas não é contra eles? Sim, certamente, certamente. É uma caminhada por nós e não é contra ninguém, não é contra... Nós não queremos guerra com ninguém. Estamos cansados de guerra. Nós não queremos guerra com ninguém. Nós queremos é construção. Nós queremos cuidar-nos, não é? Nós queremos é não adoecer em sociedades doentes. Então, queremos, ou seja, é uma resistência que vem de há muito tempo, e tudo o que nós não queremos é guerra, de certeza. Queremos paz e tranquilidade nas nossas caminhadas, queremos fazer o nosso trabalho enquanto artistas, queremos mostrar e dar a conhecer as nossas valências, as nossas possibilidades de existências, várias, plurais, queremos apenas ser, em todas as áreas possíveis em que possamos ser. É só isso que queremos. Pelo menos para mim é isso. Obrigada. Eu vou dar por encerrado o debate. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui, e obrigada também a toda a gente que nos acompanhou através do YouTube ou através do Facebook. Sigam a Bantuman, sigam a Melissa, sigam o Mauro, sigam o Mamadou, vão-nos acompanhando, e espero que em breve
possamos voltar a ter conversas deste género. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, um prazer. Tchau. Tchau. Tchau.